Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Hoje é terça-feira, dia 11 de 1 de 2022. E vamos para as nossas análises e notícias. Bom, o dólar ontem subiu 0,76, foi para R$ 5,67, voltando a subir com uma certa pressão. Eu achei que essa pressão ia ficar para hoje, mas me enganei. A Bolsa do Brasil caiu, o dólar subiu hoje, eu achando que a do Brasil ia dar um delay para amanhã. E não foi o que aconteceu. A Bolsa despencou 0,8% e fechou em 101.945. Só que tem um detalhe. Hoje o DAX está subindo fortissimamente, 1,2%, 15.964. Olha, gente, eu venho falando isso e está cada dia mais concretizando isso. Transformaram a Bolsa da Alemanha em igualzinho a Bolsa da Bovespa aqui, com oscilações gigantescas, coisa que não existia. Quando começa a fazer essas coisas, é um prato cheio para sair os especuladores de país de terceiro mundo e para lá. Vamos lá, eu sou um especulador, por exemplo. Aí eu venho para o Brasil, eu venho para quê? Para especular e ganhar bastante porcentagem, bastante dinheiro. Só que quando aqui está fazendo a mesma porcentagem do que lá fora, é muito melhor lá fora. Por quê? Porque além de eu ter a porcentagem altíssima, eu ainda tenho uma outra questão muito boa e maravilhosa. O câmbio estável, uma moeda forte. Então, se eu ganhar 1,5%, é 1,5% real. Aqui no Brasil, se eu ganhar 3%, não é 3%, é 1,5%, porque a inflação já comeu mais 1,5%. Só no câmbio. Então nós temos essas situações. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas tudo mostra que o pessoal está indo com força total para a bolsa lá da Europa e, cara, e quando faz isso, esquece as bolsas dos emergentes, como o Brasil e outras coisas. Enquanto não regular lá e os caras não verem o que eles têm lá, esquece, porque não vai. Então, olha, ontem a Bolsa da Alemanha estava caindo e a do Brasil caiu junto. Será que hoje a Bolsa da Alemanha subindo sobe a do Brasil junto? Seria muito bom. Tudo indica que sim. Por quê? Porque nós estamos naquele limite muito baixo da Bolsa, onde está tendo muitas oportunidades. Tem ações aqui que está muito barata, cara. Tem ações aqui que eu vou falar para você. Tem coisas aqui que é para comprar assim de olho fechado e esperar um pouco, porque vai arribar. O que me surpreendeu um pouco foi a questão da Vale. Todo mundo chegou para mim e falou assim: professor, a Vale, você viu quanto é que subiu? Ela foi para R$83. Como é que pode e tal? E deu aquele problema lá em Brumadinho, Brumadinho não, lá na outra represa em Minas e tal. E como é que consegue fazer uma coisa dessa? Eu peguei e falei assim, vamos lá. Quando começou essas chuvas intensas, toda a produção de minério teve que parar. Quando a produção do minério para, pode parecer que a empresa vai perder dinheiro, mas não. Quando a produção do minério parou, por causa até acabar essa chuva, regularizar essas coisas, porque senão eles não tem nem onde jogar as coisas, não tem para onde mandar o rejeito. Quando eles pegaram e fizeram isso, diminui automaticamente a questão de oferta no mercado de metal, de ferro. E conforme vai diminuindo o metal, vai subindo os preços. Subindo os preços, como a riqueza dela está tudo enfiada dentro da terra, então a riqueza dela também sobe de preço. E se a riqueza dela sobe de preço, a empresa também sobe de preço. Então é por causa disso que as ações da Vale, por exemplo, subiu, mesmo com problemas. Por isso que é uma das empresas, gente, que eu falo para vocês, ó, combustível, empresa de combustível, de sucro alcooleira, de petróleo e de minério, em uma eventual guerra, ela sente porque diminui o consumo. Mas tem outro detalhe.
Se afetar a entrega para os lugares, não sei o que, cai tudo. Mas se afetar o país onde gera, aí os preços vai lá para cima. Então tem que ficar muito atento com a situação. Fala assim, ó, vamos lá, mas numa guerra, o minério eles vão precisar? Vão. Por quê? Porque eles vão ter que reconstruir alguma coisa, vão ter que fazer armamentos, vão ter que fazer coisas. E as obras são rapidíssimas e tudo é toque de caixa. Então, seja o valor que for, daí que eu preciso. Combustível é a mesma coisa. Por que você acha que os países estocam um monte de combustível? Porque a primeira coisa que fazem é bombardear aonde gera combustível para o planeta. Porque aí você tirando a mobilidade, você não consegue... Vamos lá, um exemplo. Eu acabei que eu vou querer fazer uma guerra contra a Rússia, por exemplo. Tá só dando exemplo. Fazer uma guerra contra a Rússia, beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar muito combustível e cortar os combustíveis deles. Por quê? Sem combustível, o jato dele não voa, o navio dele não anda e os soldados deles não chegam, porque precisa do caminhão para levar o soldado a tal lugar, do tanque de guerra. Precisa do combustível para chegar até lá em tal lugar. Precisa do combustível para o jato, precisa de combustível para o navio e assim vai. Então esse é o tchan do negócio. Por isso que combustível sempre ficou na mira de países gigantescos. Porque é uma estratégia, é estratégia de guerra. Simples assim, simples assim. Pois é. Então, meus queridos, vamos acompanhando as situações, porque é assim que funciona a coisa. Agora, entre minério e combustível, num conflito bélico, hoje ainda o combustível é melhor. O minério seria mais para você armazenar seu dinheiro escondido para ninguém roubar. Pode explodir o quanto for lá onde tem as minas, tudo pode tacar bomba à vontade lá. Ainda continua o minério lá dentro. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Infomoney. O Ibovespa fecha em queda mais longe da mínima do dia. Banco Inter e Magazine Luiza foram maiores baixas. Voltou novamente com Magazine Luiza e Banco Inter. Banco Inter lacrou falando mal de governo. Magazine Luiza também começou a se envolver com o negócio de governo. Ravan, você pode perceber que o cara sumiu, você não vê mais ele. Por quê? Afeta as vendas. Mexeu com política, com empresa, você afeta as vendas, afeta tudo. Até no canal afeta. Eu não peguei e falei sobre negócio de comunismo, essas coisas. O povo fica louco, cara. Os caras saem correndo. Porque ele não consegue fazer análise. Ele não consegue fazer interpretação de possibilidades. Ele simplesmente pega a crença dele e fala: a minha crença na política é maior do que a da espiritual e tô indo embora do seu canal. E faz isso mesmo, eu tô falando pra vocês. O problema é meu. Uma coisa eu posso te dar certeza absoluta: o problema é do cara e não meu. Porque todo mundo que saiu do meu canal volta pro meu canal para me ver. Isso aí já é uma coisa que eu já mapeei e já observei. A pessoa vem, ela briga, ela fica braba, ela some, ela dá uma volta, ela vê a quantidade de porcaria que tem por aí, que não ensina nada, que não explica nada, e depois volta pra cá de novo. Rapaz do céu. Vamos lá. Porque o problema é que as pessoas não estão levando as plataformas como o YouTube como uma escola moderna. Eu tenho como uma escola moderna. Para mim, por isso que o pessoal até me chama de professor. Não sou eu que me chamo de professor, as pessoas me chamam de professor. Pegou como professor, virou professor e eu coloquei até no livro como professor universalista. Porque o canal ele é voltado para explicar, ensinar, explicar não só explicando como se fosse um jornal. É uma mistura de um jornal com escola. Porque se ficar naquela escola, tem que ler não sei o que, página tal. Ninguém aguenta mais. Acabou. Infomoney. Mercado financeiro eleva projeções para a Selic em 2022 e vê taxa de 11,75% em dezembro. As estimativas apontam ainda para inflação de 9,99% e crescimento de 4,5% do PIB em 2021.
A novela ainda continua. Sabemos que em janeiro a pressão da inflação é muito forte, mas ela vai aparecer esse resultado não em janeiro. Fevereiro, março, abril, por aí começa a aparecer. Abril. Leva mais ou menos uns 3 meses. Por quê? O IPVA altíssimo, IPTU subiu um monte, escola, matrícula subiu um monte, material de escola subiu um monte e dívida também subiu um monte. E como é que vai ficar? Aí eu vou ter que fazer um cálculo para ver quantas pessoas entraram em dívida, quantas pessoas estão ganhando de rendimento, quanto que a inflação comeu, para eu ver se a economia vai crescer ou não vai crescer. Porque esse crescimento de 4,5% do PIB, ele é um crescimento não de crescimento de empresas, é um crescimento numérico de inflação. Ele reflete somente a inflação. Ah, o PIB cresceu. Não, a inflação fez o PIB crescer, mas o país não cresceu. O produto interno bruto, de quantidade, não é o mais do que estava antes. Infomoney. Teve um discurso no Senado, o homem foi chamado no Senado, o Fed, o Powell. Fed usará ferramentas para apoiar a economia e controlar a inflação, diz o Powell. O dirigente afirmou ainda que a economia americana se expande no ritmo mais rápido em anos e que o mercado de trabalho é forte. Então o que ele faz? Ele fala, não, a economia está linda, maravilhosa, mas eu vou controlar a inflação. A economia está linda, maravilhosa, mas eu vou controlar a inflação. Só que tem um detalhe, a inflação quando ela vem, depois para você controlar, é um bicho de 7 cabeças sem fim. Porque sempre a empresa vai precisar reajustar o preço para reajustar a subida do salário. Como o mercado de trabalho lá já está até faltando mão de obra, aí aperta mais ainda a questão da inflação. E se ele pegar e tirar o dinheiro de investimento, de fazer o país crescer, para segurar o país, igual faz no Brasil, para segurar, ele afunda o planeta inteiro. O planeta está fazendo pressão para que os Estados Unidos saiam comprando sem fim. Só que isso está gerando inflação. Antigamente não gerava, hoje está gerando. E aí? Se os americanos segurar a inflação, o mundo vai procurar outra para sair consumindo. Vou procurar quem para consumir um monte? China, Índia. Vamos lá, consome aí China, consome a Índia, aí faz a economia crescer. Se eles consomem um monte, o poder financeiro e de interesse financeiro passa dos Estados Unidos para outro país. A coisa... Olha, gente, as cenas do próximo capítulo, eu fico olhando isso aqui, por isso que eu estou meio que dando risada. Porque eu já vi as cenas do próximo capítulo. Os americanos vai quebrar. Vai quebrar, não tem como voltar mais atrás. Já era, já tá indo pro terceiro mundo. Já era. Tudo é cíclico, então é algo que tava para acontecer, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Infomoney. Variante Omicron ameaça planos de IPOs no início de 2022 nos Estados Unidos. A forte alta nos casos de Covid leva norte-americanos de volta ao isolamento e, em alguns casos, atrasa aberturas de capital. O que acontece é o seguinte, o mercado americano, ele vai fazendo assim, ele vai criando moedas. Olha só como é que é interessante o mercado americano. Ele vai criando moedas, então vai lá, o Banco Central vai fabricando moedas. Esse dinheiro a mais... vai se abrindo algumas empresas na bolsa, esses dinheiros a mais, o que eles vão fazendo? Eles vão pegando e vai entrando nessas empresas. Essa empresa que era pequenininha, ela vira um unicórnio, que a gente chama de unicórnio, né, aqui no Brasil. Ela sai de uma empresinha incubadora e vira uma empresona gigante, ela cresce assim do nada. E quando ela cresce, ela traz mais riquezas para o país. Então esse é mais ou menos o capitalismo americano. Dá certo, funciona, até o dia que alguém sair dessa brincadeira de pirâmide. Quando alguém sair dessa brincadeira de pirâmide, tudo cai. Por isso que eu tô falando para vocês, quando cair, vai cair de uma vez
a economia americana. Então fique esperto, eu tô vendo muita gente saindo correndo de não ter mais dólar na carteira. O cara fala assim, eu vou pegar euro, pego outra coisa, mas dólar não. E muitos estão indo também na moeda digital chinesa. Eu, se tivesse acesso aqui, eu compraria um pouco. Muito bom, porque eu acho que vai ser a moeda do planeta. Infomoney. Guedes convoca a equipe para resolver refis e orienta Bolsonaro a vetar reajuste. Segundo o ministro, solução será de fácil desfecho e não há divergências de mérito da equipe econômica ao parcelamento. Opa, então vamos lá. O ministro da Economia, com certo delay, porque ele já tinha que estar acompanhando isso do Congresso andando já de olho, tinha que ter uma equipe só para pegar coisas do Congresso, dessas coisas que tem a ver com aquilo lá para ajustar com o Ministério. Depois que o presidente pegou e vetou, porque o Bolsonaro pediu, foi pela PGR lá, Procuradoria da, sei lá, pela Procuradoria, mas não sei do que, lá indicou para ele não fazer. Ótimo. Chega agora o ministro e falou que vai resolver esse problema. Muito bem. Só que ele fala o seguinte, não dá reajuste. Que reajuste é esse? Reajuste dos servidores. Guedes tem se manifestado totalmente contrário. Por quê? Se der o reajuste, aí afunda o país de vez. Se der o reajuste dos funcionários, afunda o país de vez. Porque o país não tem mais dinheiro, gente. O país não tem mais. Antigamente ia subindo imposto daqui, imposto de lá, e o povo ia se alimentando e ficando quietinho. Agora, se você apertar um pouquinho mais questão de imposto, já era. Morre. Todas as empresas morrem e a galinha morre e aí você fica sem ovo. E aí não tem mais. Aí não tem nem para onde ir, nem para cá, nem para lá e nem para onde for. Mais notícias, vamos lá. Saindo ainda no Infomoney. Bitcoin chega a cair abaixo dos 40 mil dólares e bate mínima em 4 meses, mas recupera patamar. O mercado tem reagido mal aos movimentos do Fed de acelerar a retirada de estímulos e aumentar os juros dos Estados Unidos. Além disso, está surgindo, todos os meses está surgindo moedas e moedas virtuais. E o povo, como quer ganhar na loteria, eles entram apostando igual ao mercado de pirâmide. Entra todo mundo, quem entrou primeiro se dá bem, quem entrou depois toma no nariz. E assim está acontecendo com esse mercado de moedas virtuais. Tanto é que eu estou vendo gente gritando e chorando, pelo amor de Deus, por que a moeda dele desabou. Desabou, que ele perdeu tudo, que agora está deixando até desistir, e tem algumas grandes que agora estão começando a ser afetadas, que é tipo Ethereum, Dogecoin, Bitcoin. Esses são os gigantescos, estão sofrendo também. Então, meus queridos, se você gosta de aventura, então não diga que você não tem problema, você pode mexer com Bitcoin à vontade, mas não diga que é um investimento, e sim uma aposta. Você está apostando e não investindo. Investir é você colocar o dinheiro e aquela empresa criar produtos para o mercado e aumentar o PIB do planeta. O Bitcoin não tem esse poder. O Bitcoin só sabe pegar dinheiro de um e vender para o outro. É como se você fosse fazer um mercadão e você fica trabalhando de compra e venda e fica negociando compra e venda. É como se fosse o pessoal que faz day trade na bolsa, onde ele não compra a empresa, ele compra um pedaço de número porque ele acha que vai subir, que acha que vai descer. Poder 360. Bolsonaro, abre aspas, me banir das redes sociais é jogar fora das 4 linhas. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, sem citar nomes de instituições, que possível banimento de suas contas oficiais nas redes sociais em um ano eleitoral seria uma forma de jogar fora das 4 linhas da Constituição. A declaração vem depois de um artigo publicado pela jornalista Miriam Leitão
do Globo em 6 de janeiro. Me banir das redes sociais é jogar fora das 4 linhas. O jogo tem que ser realizado dentro das 4 linhas. Só posso dizer isso, a gente não pode admitir o jogo abaixo dessa natureza. Não é disputa eleitoral dentro do critério democrático, disse em entrevista à Jovem Pan. Meus queridos, a coisa pro nosso querido presidente anda bem feia. Ele arrumou briga, inclusive, com o presidente da Anvisa, que é militar, e ele indicou. Ou seja, mais um que ele indicou que não fala amém 100% para tudo que ele quer. Ou seja, o perfil que o Bolsonaro colocou no governo dele, no início, eram pessoas como eu, que eu gosto da direita, eu tenho afinidade para a direita, mas eu não engulo besteira da direita e nem radicalismo da direita. Então eu poderia dizer que eu não sou da direita? Eu não gosto nem de dizer que eu sou da direita, eu sou lá de cima, eu sou do racional. Se você me mostrar coisas racionais e lógicas que podem ajudar o povo que está enquadrada dentro da esquerda radical, pode estar na esquerda mais esquerda que tem, eu vou falar, ótimo, vamos implantar. Eu não tenho problema de bandeirinha. A minha bandeirinha é azul, minha bandeirinha é verde, minha bandeirinha é vermelha, minha bandeirinha é amarela. Eu não tenho esse problema. Nunca tive esse problema. Agora, o meu problema são cartilhas, ideologias. Isso é problema. Porque transformar política em religião é um problemaço. Um problemaço. Não é um probleminha não, é um problema gigantesco. Para a gente ir encerrando. Folha. Petistas procuram Alckmin para desfazer ruído com a fala de Lula sobre a lei trabalhista. Além disso, saiu no jornal também, não está aqui, mas eu dei uma batida de olho. O pessoal do PT está fazendo um abaixo-assinado para que o PT não tenha o Alckmin no partido deles. Agora é o seguinte, o Alckmin tá sujo, pegou o cheiro da esquerda. Quem que vai querer ele na direita? Não vai dar mais, cara. Não vai mais colar. Ele pode tentar fazer uma dobradinha com Ciro Gomes, por exemplo, mas será que o Ciro quer? Eu tava pensando, rapaz, essa semana aqui, o que seria interessante pro país. O Ciro é muito doidão, né? Eu acho ele perigoso como presidente. Mas como vice-presidente ele seria muito bom, viu, gente? Muito bom. Porque ele ia proteger de uma forma tão técnica a coisa e ia fazer com que muitas coisas que precisam acontecer aconteçam. E eu tava falando assim, mas com quem será que ele poderia entrar de vice para dar um equilíbrio aonde ele consiga falar e quem for o presidente não queira ficar boicotando ele, porque senão ele não vai admitir isso. Eu falei, o Dória não vai admitir, porque o Dória não aceita ninguém como ele. Tem que ser tudo muito abaixo dele, não abaixo dele, é muito abaixo dele. Então o Dória tem esse perfil e não vai. Então eu fiquei assim, quem que será? O Moro? O Moro seria interessante, só que o Ciro aceitaria o Moro como o Moro sendo vice do Ciro. Só que o Moro sendo vice do Ciro não vai dar certo. Pro Ciro daria certo, mas pro Moro para essa mistura não dá certo. Agora, se fosse o Pacheco de candidato a presidente, concentrado do jeito que é, e com o Ciro meio doidão por trás, seria mais ou menos o seguinte: colocar o general Mourão como presidente e o Bolsonaro de vice, e não como está hoje, o inverso, inverter isso. Seria mais ou menos isso. Eu acho que funciona melhor. Tem gente que fala que não, mas, meus queridos, o pessoal das Forças Armadas sempre foram muito coerentes. Eles não vão na área de ideologia. Isso aí vocês podem ter certeza. Eles raciocinam, faz cálculo e toma decisão. Por isso que enfrenta até presidente da República. E está enfrentando um cara que é do deles. Por isso que eu tô falando, os caras estão impondo. E eu fiz um vídeo falando, hein? Vai aparecer um militar aí impondo coisa, falando assim, o que é isso aqui? Botando coisa, negócio de política.
Eu acho que eu estou acertando mais alguma coisa. Mas vamos lá. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Que essa semana, pelo menos hoje, sobe bolsa, pelo amor de Deus. Vou rezar muito para você subir. Jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.